condições de trabalhar por determinado período. Também está isento de carência as doenças resultantes do trabalho, que são as chamadas doenças ocupacionais, né? Por quê? Porque nesse caso entende a legislação previdenciária, entende corretamente que se a pessoa adquiriu aquela doença ou aquela lesão em virtude do trabalho que ela estava exercendo, então ela não entra na regra de carência, ela tem direito a solicitar a famosa o benefício. LER, né? As LER e as DORT, né? LER é lesão por esforço repetitivo. E a DORT é doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? São as duas categorias de, por exemplo, ali o pessoal que trabalha... DORT seria o cara ficar louco, né? Não necessariamente, por exemplo... Uma delas. Um professor, né? Um professor que desenvolveu síndrome do pânico, né? Então, ele é uma doença que ela resulta do contrato de trabalho. Então, nesse caso, ele não entra na regra da carência. Será que o Vinícius mentiu pra gente, pegou síndrome do pânico e fugiu? Eu sempre achei o Vinícius um pouco estranho. Eu acho que no caso dele é uma doença pré-existente, né? Pré-existente. Eu acredito que sim, né? Então não tem direito ao auxílio-doença. No caso dele, não, né? E temos também a questão de algumas doenças que são doenças mais graves que a legislação previdenciária também isenta de carência. Por exemplo, do câncer, AIDS, são doenças que são graves, de modo que a legislação entende que elas não entram nessa regra de carência. Tuberculose, são algumas doenças que não vão entrar que não vão entrar na regra da carência, que são isentas. Aqui um ponto importante. O Ministério da Saúde ele vai divulgar uma lista e nessa lista estarão constando as doenças que dão direito a entrar na exceção da regra de carência. Então, para você saber se a doença ela é isenta de carência ou não, então é necessário olhar na lista, ver se aquela doença está lá. Se estiver, a pessoa fica dispensada de cumprir os 12 meses, né? Tem que saber até qual doença pegar, né? Não é qualquer uma. Não é qualquer uma, são apenas algumas doenças escolhidas, né? Que dão direito a dispensar a carência do benefício previdenciário. O Covidão está lá já, será? Não está na lista. E aí depois podemos falar um pouco também sobre a questão da Covid, né? Que a questão da Covid não é necessariamente a doença em si que torna a pessoa incapaz de trabalhar, e sim o risco de contágio, né? Então o laudo médico tem que determinar que a pessoa ela não pode comparecer ao trabalho, por exemplo, por risco de contágio, identificando que ela não tem condições de trabalhar. Porque se a pessoa pode trabalhar em home office, ela não é causa de afastamento do trabalho. E aí? Outro ponto importante, né? Vamos falar sobre dinheiro, Eu estou aqui só assistindo, entendeu? Vamos falar sobre de previdência. Vamos falar sobre dinheiro, né? Um ponto que acontece eventualmente, as pessoas têm algumas dúvidas e dizem assim: eu recebia determinado valor trabalhando. E agora recebo menos. Entrei de auxílio doença, né? Ou auxílio